Bom dia! Que a graça e o amor de Deus estejam sobre você neste novo dia que se inicia. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Terça-feira, estamos na 20ª semana do Tempo Comum. Hoje a bênção para os instrumentos de trabalho. Qual é o seu instrumento de trabalho, hein? Diga aí. Seu instrumento de trabalho é o computador, o livro, a caneta, a máquina de costura, sei lá, qual é o seu instrumento de trabalho? Prepare aí, hoje vamos rezar pedindo a Deus também a bênção para a sua ferramenta ou instrumento de trabalho. Evangelho de hoje, Mateus capítulo 19, versículos 23 a 30. Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, haverei de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje é uma continuação do de ontem. Você se lembra? Ontem o jovem rico que foi embora triste, que não foi capaz de dar o passo na fé, não aceitou o convite de Jesus. E hoje, a constatação de Jesus: como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Quando Jesus falou isso, os discípulos ficaram escandalizados. E é aqui que a gente precisa entender o evangelho de hoje. A mentalidade da época, lá do tempo de Jesus, os judeus pensavam da seguinte forma: as pessoas ricas são ricas porque são abençoadas por Deus. Já as pessoas pobres são pobres porque são castigadas por Deus. Veja a lógica do pensamento do povo na época de Jesus. Quanto mais rico é porque é abençoado por Deus. Quanto mais pobre é porque Deus deve estar dando um castigo lá para aquela pessoa. Alguma coisa ela fez, alguma coisa ela aprontou para merecer aquilo. Essa era a chamada teologia da prosperidade. Na verdade, ela foi construída para justificar, para legitimar muitas desigualdades sociais. Porque aí com essa teologia eu poderia justificar: ah não, aquele ali é rico porque é abençoado por Deus. Quem sou eu para questionar a Deus? Eu não vou questionar a Deus. Então eu vou aceitar, a minha sina, porque deve ser essa a vontade de Deus. Mas lá no fundo, muitos daqueles ricos eram ricos não porque eram abençoados por Deus, mas porque eram injustos, porque roubavam, porque praticavam corrupção, porque sonegavam impostos, trapaceavam. E vamos ser honestos, isso não tem nada a ver com bênção de Deus. Jesus desmascara essa teologia da prosperidade. Jesus desmonta essa lógica, esse jeito de pensar. Como é difícil um rico entrar no reino de Deus. É a palavra de Jesus hoje. Quando Jesus falou para aqueles discípulos: como é difícil um rico entrar no reino de Deus, a cabeça dos discípulos entrou em parafuso. Uai, Jesus, como assim? A gente achava que os ricos eram os mais abençoados por Deus.
E aí Jesus começa a ensinar que muitas vezes a riqueza rouba o coração do homem. E aí Jesus começa a ensinar que a riqueza, o dinheiro, torna o ser humano muitas vezes orgulhoso, soberbo, autossuficiente. Cria nele a ilusão de que ele é um Deus. Lembra lá Adão e Eva no livro do Gênesis? O que a serpente falou para eles? Vós sereis como deuses, se comerdes do fruto da árvore. E aí a ficha dos discípulos vai começando a cair e Jesus vai ensinando: vós não podeis servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Quantos hoje estão servindo somente ao dinheiro? Padre, qual é então a proposta de Jesus, afinal de contas? A proposta de Jesus é o caminho da simplicidade. A proposta de Jesus é o caminho da humildade. Muita gente acha que riqueza e dinheiro são a mesma coisa. Não necessariamente. Tem muita gente que tem muito dinheiro e é pobre, vazia. Eu, como padre, embora não tenha muito dinheiro, eu tenho uma riqueza. Primeiro porque eu tenho a Deus junto de mim em todos os momentos. Tenho saúde para trabalhar todos os dias para Deus. Tenho uma família que tem dificuldades como todas as outras, mas uma família que eu amo. Tenho amigos, tenho muitas pessoas que me amam, tenho consciência do bem que eu faço na vida de muitas pessoas através do sacerdócio que Deus me deu. Tenho inteligência, tenho ar que eu estou respirando agora sem pagar nem um centavo por isso. Eu sou rico, eu sou muito rico, mais do que eu poderia querer, desejar. Meus irmãos, eis a riqueza. Se eu fosse listar aqui quantas coisas, eis a riqueza. É uma riqueza existencial. É uma riqueza de sentido de vida. Quantos têm tantas coisas materiais, mas estão aí prostradas na depressão, na ansiedade, não conseguem dormir, e aqueles que tiram a própria vida. Filho, filha, qual é a tua riqueza? Olha ao redor de você e você vai encontrar essa riqueza. Filho, filha, eu te convido hoje a começar a perceber essa riqueza em volta de você. Ela está aí, nas pequenas coisas. Sabe, às vezes naquela coisa mais boba como tomar um copo de água bem refrescante naquele momento que você está com uma sede, as pessoas ao seu redor, as oportunidades de amar, de ser amado, de expressar carinho, gratidão. Não espere as grandes coisas para começar a ser feliz, não. Se as grandes coisas vierem, seja grato, mas nunca permita que elas te roubem o teu sentido de viver. Nunca permita que elas roubem Deus. Nunca permita que elas roubem o amor do teu coração. Vamos rezar. Hoje a nossa oração voltada para o trabalho, pedindo a bênção de Deus para os nossos instrumentos de trabalho. Qual é o instrumento aí de trabalho? Às vezes é a sua mente, a sua cabeça, né? Às vezes são as suas próprias mãos, às vezes é você que trabalha aí com computador, carpintaria, mecânica. Talvez você é médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, secretário, não importa. Que hoje você possa pedir a Deus a graça de que também através do seu trabalho e deste instrumento de trabalho você possa viver na dignidade para si e para a sua família. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como sacerdote, eu imponho as minhas mãos e peço, Senhor, suplico a vossa bênção sobre este vosso filho, sobre esta vossa filha, sobre a sua vida profissional, sobre o seu trabalho. E que essa bênção também se estenda ao instrumento, aos instrumentos de trabalho que essa pessoa se utiliza no dia a dia para poder executar as suas atividades. Que através do seu trabalho, que através do bom cumprimento dos seus ofícios, essa pessoa possa cada vez mais, Senhor, ser abençoada por vós e alcançar também, com os recursos materiais necessários, a prosperidade e a dignidade para si e para a sua família. É o que vos pedimos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém, amém.
Um grande abraço, fique no colo da mãe. Amanhã a gente se encontra novamente para a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim.